Eu vou iniciar essa conversa de hoje, mas antes eu quero fazer uma declaração para todos vocês. Eu espero que vocês concordem, ou pelo menos a maioria concorde. É o seguinte: eu continuo vivendo, eu continuo aprendendo. É fantástico isso. Aquela história de que ninguém sabe tudo e que cada pessoa sabe uma coisa diferente, e isso a gente precisa tomar para si e dar valor a isso, que todo mundo que existe sabe alguma coisa que a gente não sabe, que você não sabe, que eu não sei. E é por isso que tem essa máxima popular de que a gente vive e a gente aprende, vivendo e aprendendo. E quando eu soube que o Flávio Augusto de Freitas, que é um pesquisador do Centro de Biotecnologia do Amazonas, quando eu soube o que ele andava fazendo na aplicação, com a aplicação da sua expertise, eu me encantei, porque é algo que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, pela fé, quer dizer, eu estou aprendendo, eu estou vivendo, eu estou aprendendo, e é fantástico. Dito isso, eu gostaria muito que você ficasse comigo nesta quarta Tech, porque estamos trazendo aqui um jovem. E quero deixar uma reflexão para vocês. Vocês já imaginaram ele daqui a 20 anos? Já imaginaram o Flávio daqui a 20 anos? Se agora ele já está fazendo o que está fazendo com os seus conhecimentos, com a sua expertise, que ainda está em desenvolvimento? Né? É o seguinte: o Flávio Augusto de Freitas é um cientista. E ele tem uma parada aqui fantástica. Ele foi finalista do N Award 2022, que é considerado o Prêmio Nobel de Energia e Eletricidade. Sentiram? Considerado o Prêmio Nobel de Energia e Eletricidade. E sabe quais são as fontes às quais ele recorreu para justamente se firmar como um grande cientista que ele é? Ele usou as fontes do Tucumã e do Cupuaçu. Não é fantástico o negócio desse? É fantástico. Mas olha só, depois que eu li, é enorme, eu vou ler só um trechinho, o CV dele, o currículo vitae. O Flávio, ele concluiu o curso de Química Industrial pela Universidade Federal do Ceará e ele possui experiência em análise de águas, tratamento de efluentes sintéticos e análises fitoquímicas de plantas medicinais. Tem uma outra coisa interessante: ele realizou mestrado em Ciências Químicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se concentrou na síntese de surfactantes a partir de resíduos da indústria de óleos e na síntese de biodiesel usando catalisadores diversos. O negócio aqui é meio complicado para a gente entender, entendeu? Isso aqui é português escorreito até não poder mais. Então é o seguinte: ele também participou do programa Químico de Petróleo do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e obteve doutorado em ciências também pela UFRJ, com foco em metodologias aplicadas à recuperação avançada de petróleo e fluidos de perfuração. E lá vai. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Ele foi professor de Química Inorgânica na Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM, e é pesquisador no Centro de Biotecnologia do Amazonas, onde realizou estudos sobre compostos fenólicos de frutas fenólicas. Eu vou perguntar para ele o que quer dizer isso. Fenólicos em frutas amazônicas e qualificação de metais em amostras de solo e água. Aí ele foi para a Austrália, ele fez e aconteceu por aí. E nesse prêmio, concorrendo a esse prêmio N Award 2022, ele interagiu com cientistas da Austrália, de outros países, etc. Agora vamos deixar o homem falar, né? Porque encantado pelos conhecimentos dele, pela capacidade da expertise dele, eu já estou. Seja muito bem-vindo à nossa quarta Tech,
Que legal que você veio, e veio super recomendado, e eu estou feliz que nesse momento a gente está aqui, olho no olho, para conversar sobre os seus feitos tão impressionantes. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Humberto. É muito bom ver pessoas, né, interessadas pela ciência, né, e ver que a ciência ela pode chegar em diferentes locais, né? E tendo um programa assim como o seu, a gente mostra que a ciência pode chegar na sociedade, ela não precisa ficar só dentro de um laboratório, né? É muito mais simples do que parece, não é tudo isso, esse currículo, e a gente... Não, eu tenho muita coisa que eu não li, né, Flávio? Eu tenho que confessar, eu tive que sintetizar isso aqui. E aí a gente consegue fazer muita coisa, né? A gente sempre, como você mesmo falou, a gente vai vivendo e aprendendo, né? E a gente vai conhecendo muitas pessoas boas pelo caminho, e a gente vai aprendendo um pouco com uma pessoa, um pouco com outra, né? E aí vai trabalhando em diferentes áreas, né? Mas o nosso foco mesmo é energias renováveis, né? E por conta disso que a gente foi indicado a esse prêmio N Awards por conta das publicações, né, que a gente vem fazendo em revistas de alto impacto, né, revistas internacionais, que tem valorizado muito o trabalho que a gente tem feito aqui no Amazonas. Me diz uma coisa, você do Amazonas foi o único representante ou tivemos outros que participaram? Se eu não me esses engano, participantes são de vários países, né? São de vários países. Se eu não me engano, teve um professor lá do Rio também, da Federal Fluminense, né? E do Brasil, que eu saiba, eu e esse professor, né? E aí então, do Amazonas, só você, claro. Sim, sim. E aí tem pessoas, pesquisadores do MIT, de Harvard, de diversas universidades da Europa, e tinha da Austrália também, né? Então a gente concorreu com pessoas muito boas. Mesmo não ganhando o prêmio, isso mostra que a gente está fazendo um trabalho de excelência, já que está concorrendo com pessoas que têm um alto potencial, né, e um alto investimento lá fora. Me diz uma coisa, eu li agora, né, que você tem dedicado a sua vida acadêmica a essa questão das fontes renováveis de energia, não é isso? Sim. Foi o que eu entendi. Então, fala do prêmio, o prêmio N Award 2022 é um prêmio que acontece todo ano e há essa seleção que é feita em vários países. E onde foi que ele aconteceu? E dá alguns detalhes a mais de como, por que você foi selecionado e como foi lá quando você estava no local. Foi na Austrália o local? Foi na Itália. Foi na Itália. Na Itália. Como foi lá? Transporta a gente através das tuas palavras para esse grande acontecimento que teve um representante amazonense, que é você. Então, começando falando de energias renováveis, né? Desde o meu mestrado a gente trabalha com a produção de biodiesel, né? O biodiesel é um combustível muito menos poluente, né, que os derivados fósseis, né? Se você for comparar o diesel e o biodiesel polui 90% menos, né? Então a gente está nessa questão, como teve a reunião da ONU, né, da COP26, de mudanças climáticas, né? E um dos pontos da COP26 foi que o Brasil investisse mais em energias renováveis, né? E por isso que tem tantas pesquisas relacionadas a essa área de novas fontes para produção de biodiesel. E também existem diversos estudos para desenvolver catalisadores. E esses estudos estão em progresso, Fábio? Estão em progresso, tem diversos estudos em progresso, o mundo todo trabalha com isso. E a gente vem trabalhando principalmente no desenvolvimento de novos catalisadores. Porque os catalisadores normais que são utilizados, eles acabam poluindo também o meio ambiente, né? Então não tem como você produzir um biocombustível que é para beneficiar o meio ambiente e ao mesmo tempo você poluir o meio ambiente, né? Então a gente tem desenvolvido catalisadores, por exemplo, da casca do tucumã, a gente fez um catalisador muito eficiente. E como você chegou até o Tucumã e ao Cupuaçu? Eu fico pensando, que momento foi esse que levou o Flávio a vai ser o Tucumã, vai ser o Cupuaçu? O que te motivou?
Mas vamos dizer também o que é cupuaçu e Tucumã, é uma injustiça com tanta gente de fora que está nos vendo. O que é cupuaçu e Tucumã, para que as pessoas saibam? Tucumã e cupuaçu são frutas muito consumidas aqui na região norte, né? O tucumã, principalmente a polpa, é consumido muito com a tapioca, com o pão, né? Delícia. O nosso X caboquinho, sim, né? Sim. Então, essa polpa é muito consumida e gera uma grande quantidade de resíduos, que é a casca e as sementes, né? O cupuaçu é um fruto grande, né? E 30% desse fruto é semente. Então, de todo o cupuaçu, 30% gera resíduos. E eu pensando que fosse o caroço do tucumã e aquela cuia do cupuaçu, não é não. Não. É sementes sementes. E casca. E a casca. Mas a gente também trabalha no aproveitamento tanto da semente quanto da amêndoa do tucumã. A gente consegue retirar a manteiga dessas sementes também, né? E aí a gente consegue... Como é feito com o cacau, né? Um processo parecido, então. Isso, é um processo parecido. A gente consegue extrair essa manteiga e transformar também em biodiesel, que é um biodiesel de alta qualidade também. E aí a gente usa 2 resíduos, né? Por exemplo, a casca a gente faz o catalisador e da amêndoa a gente tira o óleo e aí adiciona só mais um álcool e produz o biodiesel. Me diz uma coisa, Flávio. Eu conheço o tucumã. O tucumã é desse tamanho aqui. Uhum. É desse tamanho aqui, né? Já o cupuaçu é isso aqui, assim. Isso. Né? É isso aqui. Quanta casca de tucumã tu precisas? Quantas cascas, eu vou chamar eu não sei nem o que eu chamo, invólucro, aquela coisa do cupuaçu. Aliás, as sementes de cupuaçu tu precisas para, por exemplo, 1 litro de biodiesel. Eu fico imaginando, deve ser uma grande quantidade. Não é muito que precisa, porque assim, para catalisador, você precisa, por exemplo, de ter 3%, de 5% no máximo de catalisador para produzir isso, né? Se você pensar em 1 litro, dá uns 800 gramas, por exemplo, vai ter menos de 80 gramas de catalisador, vai ter uns 50 gramas de catalisador, vamos por aí. Que coisa interessante. Né? Então a matéria-prima de casca e de semente não falta. Não falta, é abundante. E justamente por serem resíduos abundantes que a Sim. gente pensa em focar nesses resíduos, né? Porque a gente busca fazer uma pesquisa que de alguma forma um dia se torne em escala industrial, né? Que é o objetivo, Que é imagino. o objetivo. Então, se a gente mostra que é útil, e lá no CBA a gente atua muito nessa questão, né? Não é só produzir a pesquisa, mas mostrar que de alguma forma é possível produzir um produto que chegue ao mercado. Claro. É o foco que a gente tem trabalhado, né? E a gente aprendeu muito com o Fábio Calderaro, né, que é o gestor. Quando a gente sai da academia, a gente pensa muito na pesquisa na escala laboratorial, né? E muitas vezes a gente não pensa na questão de eu estou trabalhando com isso, mas será que eu vou ter uma quantidade razoável para produzir tanto lá na frente? É uma preocupação, né? Isso, natural. Isso. E a gente tem tido mais esse foco com o Fábio, né? O Fábio deu a visão economista dele, né? A visão matemática para a gente conseguir, né? Buscar novas fontes que sejam abundantes e a partir daí pensar, né? em produtos e em escala industrial. Flávio, veio aqui um colega teu, o Antônio Mesquita. Sim. E o Antônio Mesquita, ele contou uma história fantástica sobre o caroço do açaí. Aí ele disse, Humberto, do caroço do açaí a gente tira uma fibra que torna em compensado, quer dizer, um compensado que sem gordura. Olha só o que ele me falou aqui para mim. E logicamente para todo mundo aí, e sem gordura que mais resistente, isso e aquilo. Aí ele disse assim, aí eu disse para ele, lá em Tefé, lá em Codajás, eu vi no meio da rua pilhas e mais pilhas de caroços jogados pelos produtores para o lixo, tá lá no meio da rua. Ele disse, pois é, nós colhemos tudo isso agora essas pilhas já não são tantas, nós estamos recolhendo. Me diz uma coisa, tu tens uma fonte, ou talvez até através de campanha, é isso que eu quero dizer. Porque eu quando descasco meu tucumã em casa, eu jogo a casca fora. Né? Quando eu pego o meu cupuaçu em casa, eu corto a polpa e jogo o caroço fora. Não tem como haver uma campanha bem grande para que as pessoas em casa separem
selecionem o caroço do cupuaçu e as cascas do tucumã para ajudar nós termos, para uso industrial, a maior quantidade possível de matéria-prima? Hoje eu estava até numa palestra na UFAM, né, e perguntaram algo desse tipo, por que ainda não tem no mercado? E o que eu falei que deveria, de alguma forma, criar uma cooperativa, né, que pegasse de diferentes locais, né, esses resíduos, né. Tu quer dizer uma coisa, só te interrompendo. Eu tenho que lembrar, se eu não esqueço. É o seguinte, Flávio, eu tenho uns empórios aí que eu frequento, e na frente dos empórios, na frente de um grande supermercado agora, ali na Morada do Sol, tem uns camaradas lá, descascando tucumã todo santo dia, jogando a casca no lixo. Eu vejo isso todo dia agora que você está falando aí, e nunca imaginei que essa casca pudesse ser utilizada para um combustível alternativo. Porque esses caras deveriam ser alvos de uma campanha, já que eles descascam tanto tucumã todo dia, de doar essa casca para o CBA. É uma má ideia. Pois é, quando eu comecei, assim que eu cheguei aqui em Manaus, né? Quando a gente retornou da Austrália, a gente começou a buscar no centro mesmo, ia lá no centro, tinha essas pessoas que descascavam e a gente ia pegando dessas pessoas. Interessante. E ia a diversos locais, né, dessas pessoas. Porque eles jogam fora, né, Flávio? Isso. Aquilo vai pro lixo, aquela casca. Vira lixo, às vezes a gente vê nas ruas, né, jogado, e isso acaba poluindo. Então a gente trabalha tanto com a produção sustentável de biodiesel, quanto também minimizando os impactos ambientais que esses resíduos, quando descartados de forma errada, eles poderiam causar, né? Por exemplo, se ele pode contaminar o solo, pode contaminar a água, né? Aumenta a quantidade de matéria orgânica, cria acrescenta, né, a população de bactérias e outras coisas ali, vai poluindo o meio ambiente. Então, a gente ajuda dos dois lados, né? Tanto na produção do biodiesel, que polui muito menos, quanto também em dar um destino correto aos resíduos. Me diz uma coisa, meu cientista, me diz uma coisa. Eu falei agora da casca do tucumã, né? Que é aquela casquinha ali, mas aí eu agora também estou pensando do caroço do cupuaçu, que todo mundo joga no lixo, que todo dia, principalmente na época de cupuaçu, cupuaçu que dá raiva por todo canto. E eu fico imaginando o quanto é desperdiçado de caroço, né, que é jogado no lixo, caroço que é colocado por aí e que pode contribuir para a poluição e tudo mais. E esse caroço poderia, através de uma cooperativa, levar emprego e renda para muita gente. E ao mesmo tempo aqueles descascadores de tucumã que a gente vê em Manaus por todo canto poderiam também, né, além de vender o tucumã, a polpa do tucumã, poderiam ganhar dinheiro vendendo a casca, não é isso? Sim, poderia ser uma fonte de renda, né, para diversas pessoas, até para as comunidades do interior, né? Então, são diversas fontes que a gente consegue atingir. A gente também trabalhou com açaí, né? Não necessariamente na parte de catalisadores, mas a gente vem trabalhando Explica, por favor, catalisador. Muita gente não deve estar entendendo o que é principalmente na parte de catalisador. O que significa isso? Para fazer o biodiesel, precisa que uma reação química aconteça, né? Entre o óleo, né, ou a manteiga, por exemplo, a manteiga extraída da amêndoa do tucumã. Então, a gente tem essa manteiga e mistura com álcool. Só esses dois, a reação não acontece. Então você precisa de um catalisador, uma substância que é colocada em pouca quantidade. Que mantém o equilíbrio, é isso? Não, ele faz a reação acontecer, ele acelera a reação, né? E essa substância ela não é consumida, né? Outra vantagem desses catalisadores que a gente obtém a partir desses resíduos, que eles são catalisadores heterogêneos, ou seja, a gente consegue separar facilmente do meio reacional e consegue reaplicar ele, ou seja, você diminui os custos da produção. Ele é reutilizável, então? Não para sempre, né? Mas você consegue, em alguns casos 2 vezes, em alguns casos 5 vezes. A gente teve uma da pedra da pescada, né? Tem a pedra da pescada. A pescada tem 2 pedras na cabeça. Isso, Pescada, minha gente, é um peixe fantástico, delicioso aqui na Amazônia, tá? Ele é um peixe assim, desse tamanho, uma delícia. E a gente pegou essa pedra. E tem 2 pedras na cabeça, a pescada, transformou em catalisador também. A gente modificou termicamente esse material e ele deu um catalisador excelente e consegue ser reutilizado até 5 vezes. As pedras continuam sendo usadas?
continuam sendo usadas, né? Só que aí é uma quantidade menor, mas a gente sabe que, tipo assim, são Por que tantas uma pescadas. quantidade menor, cientista? É um pouco difícil da gente coletar, né? Mas A as gente- pessoas... Olha aqui, pera lá. Eu estou agora na defesa dessa matéria-prima. Eu vou falar uma coisa só para ti. Ah, Toda vez que eu como uma pescada, eu guardo as pedras. Olha. Eu tenho pedras de pescadas lá em casa. Eu mostrei as pedras para minha neta. Eu falei, sabe o que é isso aqui? Porque a nova geração está por fora. Aham. Ok? Bodó, por exemplo. Falei para minha neta do bodó, que é um peixe primitivo lá Sim. entendeu? Muito bem, lá do Parque Jurássico. E tudo. Aí eu falei para ela, sabe o que é isso aqui? Aí os jovens que estão me ouvindo, bora ver se vocês respondem. Eu mostrei 2 pedras branquinhas, elas são branquinhas. E elas têm um formato bacana. Elas já vêm com aquele E é formato. bonita, né? Não é bonita? É bonita. Aí eu mostrei para minha neta, Sofia. Olha, isso aqui, o que é isso aqui? Ela olhou e disse, 2 pedras. Aí eu falei, sim, mas de onde ela? Pedra, como é que a gente sabe de onde a pedra veio? Eu falei, tá vendo? Então, eu acho que tem muita gente em Manaus que come pescada, como eu, e que também poderia ter uma campanha, Flávio, dizendo, tire a pedra das pescadas. Porque é muita pescada que da época da pescada são comercializadas em Manaus, são comidas em Manaus, e o pessoal está jogando essas pedras fora. Quer dizer, e que poderia ser, as pedras da cabeça da pescada podem ser mostradas. Aliás, podem ser retiradas e entregues do CBA, ou não? Podem, a gente continua. E você vai aceitar de bom grado. Aceito. Ou então, quem sabe formatar uma cooperativa de pedras da cabeça das pescadas. Hein, Flávio? Tu não acha uma boa ideia? A gente precisa... Tudo em nome da ciência. Sim, muitas vezes a gente tem que comprar, tem que ir atrás, né? Tem que ver pessoas que estão consumindo. Eu pedi a várias pessoas que quando comprassem a pescada, tirassem as pedras, né? Pra me doar. E aí e tem tanta gente jogando as pedras fora. Entendeu? Pois é. E sabe onde é que estão as pedras que eu tirei da cabeça das pescadas? Estão lá em casa, numa prateleira, eu boto elas todinhas lá, as pedrinhas de pescada. Então, vou mandar lá conversar. pro CBA, as pedras que eu tenho de pescada. Então a gente vem trabalhando diferentes materiais, por exemplo, o material da pilha também, né? A pilha depois de utilizada, ela tem aquela pasta eletrolítica dentro. A gente conseguiu Então a pilha tirar... utilizada que a gente vai e deposita aqui na Lagoa do Japim, que tem um lugar de recolhimento, a gente pode doar para o CBA, Sim. que vocês têm utilidade para as pilhas usadas? A gente consegue transformar esse eu tô material com um monte também. de pilha lá em casa que eu não sabia o que fazer, porque eu não vou jogar na natureza. E vocês aceitam essas pilhas usadas? Sim. Inclusive, teve alguma cidade aqui do interior, que eu não lembro o nome agora, que estava tendo um grande problema de contaminação, porque eles enterravam as pilhas no solo, Pois né? é. E aí esses metais... conhecimento, né? Esses metais vão sendo absorvidos pela planta, né? E as plantas que eles tinham ali nas hortas estavam tudo contaminadas com alta Tem concentração. material danoso nas pilhas, né? Isso, tem muito. Antigamente tinha muito mais metais tóxicos, né? Como cádmio, que é cancerígeno, e mercúrio. Agora, essas pilhas que são construídas aqui, que tem muita pilha que vem da China também, né? E aí tem essa questão dessa poluição dessas pilhas da China. As que são produzidas aqui no Brasil, normalmente não tem, né? Mas as pilhas chinesas têm veneno à beça. Tem. E não podem ser jogadas na natureza. Não De pode. jeito nenhum, né, Flávio? Não. Inclusive, antigamente tinha muita campanha, né, com essa questão do descarte correto das pilhas, Sim. né? Hoje a gente quase não vê, Pois né? aqui uma vez eu estava conversando com o secretário Sérgio Fontes, que disse, não, lá aqui tem, na Lagoa do Japim, tem lá um lugar para recolher. É interessante que muita gente que eu questionei, disse, não, mas a gente não sabe onde entregar, ali tinha, mas não fechou, ali tinha, não tem mais, quer dizer, é importante que hajam essas campanhas. No CBA tem coleta também de pilhas. No CBA tem coleta de pilhas? CBA tem coleta de pilhas. Claro, várias né? universidades têm coleta de pilha também, nessas universidades. Tem sempre um local que recebe esses materiais, né, para dar a destinação correta. Flávio, me diz uma coisa. Você chegou lá na Itália. Em que cidade da Itália? Na Itália, que você foi pro prêmio? Sim, do prêmio era em Roma. Você chegou lá em Roma, belíssima cidade. Oh, uma bela Roma. Me diz uma coisa, Flávio. Ele tá rindo o tempo todo comigo. Tá vendo? Esse papo tá bom e o Flávio tá rindo. Flávio, me diz uma coisa. Quando você apresentou para os romanos lá, para os outros convidados de outros países,
inclusive da própria Austrália. O teu projeto de desenvolvimento com o Cupuaçu e com o Tucumã, qual foi a reação deles? E não só isso, que boas consequências derivaram ou estão derivando de tu teres apresentado esse teu projeto lá no prêmio Annie Award 20, gostou da minha pronúncia? Annie Award, o prêmio lá, o prêmio 2022. Então, infelizmente a gente não foi nessa Mas você participou e você mostrou lá. Eles por conta das publicações, né, eles veem quem está trabalhando nessa área e aí eles, olha, você foi selecionado para participar do prêmio, né? E aí eles mandam vários documentos para a gente preencher e realmente comprovar, né, que a gente realmente está dentro dessa temática. Claro. E aí a gente concorreu, né? Teve a seleção, né? E aí no final teve o prêmio que foi em Roma, mas só foram os ganhadores. Infelizmente eu não ganhei. Mas o que nasceu disso foi que... O importante é participar, né? Não é esse negócio de ganhar, como eu disse, não, eu queria ganhar, mas... Mas é lógico. Porque, não, peraí, todo mundo que entra numa corrida, seja ela qual for, quer ganhar, né? Quer estar no primeiro lugar. Inclusive, para esse ano a gente foi convidado de novo, né? Só que, tipo assim, é bem trabalhoso. Mas pelo mesmo tema? Pelo mesmo trabalho? Pelos mesmos trabalhos. A gente foi convidado de novo, só que, tipo assim, é uma seleção muito trabalhosa, porque eles mandam vários documentos. Sim, eu imagino. E a gente tem que estar preenchendo, né? E aí tem que estar... Tem que obedecer os critérios. Toda hora né? enviando documento e toda hora tem que mostrar todos os seus trabalhos que já foram feitos. E aí tem que responder milhares de perguntas. É bem trabalhoso mesmo, né? Não é um... Por isso que hoje eu tenho uma ideia, né, de como é que se ganha um Nobel, porque isso não é fácil, tá? Energia e eletricidade, né? E aí nesse é muito difícil porque é uma seleção bem criteriosa, muito criteriosa, né? E aí, mas assim, eu já conheci pessoas da Itália anteriormente, porque eu fiz parte do doutorado lá na Itália, na Universidade de Pisa. Você fez estudo também na Austrália e na Itália? Na Itália, eu fiz parte do doutorado na Itália, né, onde eu trabalhei com catalisadores, que é um dos melhores grupos de catálise do mundo, né, com a professora Ana Maria Raspoli. E também trabalhei na Austrália, né, mais direcionado à parte de petróleo, com o professor Stephanie Glauer, que também é referência nessa área. Né? Tu chegaste, uma curiosidade minha agora, tu chegaste a conhecer Perth, na Austrália? Morei em Perth. Não acredito um negócio desse. Tu sabe por quê? Eu não conheço a Austrália. Mas Perth é uma cidade que tem bandas de jazz à beça. Vê se você confia, pelo amor de Deus, confia. E tem uns vinhos lá em Perth que Margaret River. Olha, ele conhece. Pois agora eu estou mais motivado aí a Perth. Inclusive a gente foi com a minha esposa nessas vinícolas, né? Mas a gente conheceu lá. Nada. Olha, Perth tem vinhos brancos deliciosos, não é? Um dos melhores do mundo. Menina, tu tá vendo como é o negócio? E olha que eu provei da Itália também. Da Itália, né? Da Itália. E tem também lá a questão da música. Tem umas bandas lá de jazz que, pela fé, né, diz que são fantásticas. Eu vou a Perth. Eu não conheço a Austrália. Eu já estive bem pertinho, mas não consegui ir lá. Mas agora eu estou mais do que motivado, Flávio. Tem vários concertos lá, muito legais. É uma cidade lindíssima, me falaram, né? É muito linda a cidade. Inclusive a gente estava pensando em retornar, né? Eu vou com vocês. Eu vou com vocês lá em Perth, na Austrália. Me diz uma coisa. Tempo acabou, infelizmente. Você veio aqui, abrilhantou essa quarta tech, entendeu? Me motivou muito mais ainda para eu continuar apresentando a quarta tech. Agora me diz uma coisa. De repente tu falaste de coisa que não estava nem aqui no meu roteiro, aqui no meu roteiro. Essa questão, por exemplo, que você falou das pilhas, eu achei fantástico. Me diz uma coisa, que outros projetos, assim, impressionantes, estão sendo desenvolvidos no CBA e que a gente ainda não sabe, a gente ainda não conhece? Quais você gostaria de destacar? Então, por exemplo, recentemente a gente utilizando os resíduos da produção do abacaxi, a gente fez embalagens para celulares. Como é o nome daquela fibra? Do curauá. Curauá, eu não decoro esse nome. Curauá. Uma fibra fantástica, né? Pois mas a gente fez com o abacaxi, né? A extração de celulose, do abacaxi mesmo, né? Do fruto? Da folha. Da folha.
Porque depois que você colhe o abacaxi, essa planta não tem mais utilidade. E joga fora. Jogam fora ou é queimada na plantação. Estou dizendo, rapaz. Então, é uma alta fonte de celulose renovável, né? Sim. Aqui no estado a gente não tem empresas que produzem celulose. E nós temos tecnologia para o desenvolvimento Temos dessas tecnologia fibras? para isso. Inclusive a gente fez esse projeto, né, para uma grande empresa de celular. A Carolina, né, que tá à frente disso? Como é o nome da cientista? Ela veio. A Simone. A Simone. A Simone ela trabalha com curauá, né? E a gente desenvolveu essas embalagens para celulares, né? Utilizando esses resíduos da produção de abacaxi. Você já desenvolveu embalagem Já para desenvolvemos. celular? Já Olha desenvolvemos. só. Inclusive tem um pesquisador Se eu for lá, eu vejo uma. Sim, você tem que ir lá visitar a gente, vou. né? Eu tenho que ir lá no CBA. Inclusive, juro que eu vou. Tem um pesquisador, né? O Orlando Amazonas trabalha com a gente também. Que eu conheço, Orlando, claro. Então, claro. ele está desenvolvendo, né? Porque aqui tem grande produção de farinha. E tem muito resíduo que é rico em amido. A gente consegue extrair esse amido e temos produzido bioplástico, né, que é biodegradável. Bioplástico. O bioplástico, que é biodegradável. E a gente tem incorporado extratos da nossa biodiversidade. O Orlando está nessa. E a gente tem incorporado extratos, né, antioxidantes, que aí ele faz uma embalagem que conserva o alimento por muito mais tempo. Tu vai dizer para o Orlando o seguinte: o Humberto mandou um recado para ti. Tu não escapas de sentar com ele lá na bancada da Quarta Tech. Tu falas para ele? Falo, eu pode vou deixar que eu convidar falo. para ele falar dessas farinhas aí, dessas coisas todas que você acaba de me falar. Pois é, a gente tem muita pesquisa legal, a gente tem trabalhado com o curauá também, em parceria com a doutora Simone. Por causa das fibras, né? Que a Isso, Simone as veio fibras, aqui e mostrou a fibra. As fibras são de alta resistência, inclusive a gente publicou um artigo recentemente numa revista de alto impacto internacional. É mesmo, Fábio? Que mostra que o curauá que a Simone produz, que ele é produzido in vitro, né? Com a cultura de tecidos. Trouxe a plantinha. Ela não é plantada direto no solo, né? Ela é primeiro in vitro, né? E depois vai para o solo. Né? E essa fibra que ela produz, ela é muito mais resistente que o curauá convencional, plantado convencionalmente. E os plantadores precisam saber disso, né? Isso. A turma do campo, a turma lá de Itacoatiara, como é o nome lá daquele local lá em Itacoatiara, onde eles plantam abacaxi, a beça. Tá vendo como eu não lembro de tudo? Novo Remanso. Novo Remanso. Entendeu? Eu acho que... Bem, Flávio. Isso, a gente tem feito muita coisa com o açaí também, a gente tem feito diversas compósitos, né, que a gente mistura fibras com polímeros, né, a gente tem feito também utilizando casca de ovos, a gente tem feito materiais isolantes térmicos, casca né, de ovos, materiais e a gente joga térmicos. a casca do ovo fora. Tem muita aplicação, a gente tem feito muita coisa legal. Eu jogo as cascas no meu pomar, eu pego as cascas, pai, jogo lá. Tem pesquisas super interessantes na área de alimentos também, né? Tem pesquisas muito interessantes utilizando micro-organismos que temos na nossa região, produzindo surfactantes, produzindo corantes, né? Que muitos vêm da indústria de petróleo, né? E são muito poluentes, né? Enquanto isso, a gente aqui tem feito utilizando os nossos micro-organismos, né, da região amazônica. Então tem muita coisa interessante no CBA. Você não acaba a entrevista, você não acaba. Ei, foi um orgulho de conversar contigo. Prazer, que maravilha. meu. Sabe o que eu falei pro Flávio? Eu disse para ele, eu publico, né, o card de divulgação que o Liminha prepara, eu publico o que o Paulo prepara, eu mando. Tem 2 preparadores de card aqui comigo, tá pensando o que é? Aí, quando eu mandei o card do Flávio divulgando, as pessoas escrevem coisas lindas, escrevem. Ele é um nerd puro, olha a cara dele, cara de nerd, não passa de um nerd esse aí. E ele é mesmo. Vocês viram? Ele é, isso foi constatado. Muito obrigado por ter Eu que agradeço, Humberto. E compartilhado os seus conhecimentos, sua expertise uma vez. E eu tenho orgulho de você porque você foi representar o Amazonas. Eu não nasci no Amazonas, mas eu sou cidadão honorário do Amazonas. Ganhei um diploma e tudo. Tô querendo esse diploma também. Tô querendo esse diploma lá na Assembleia Legislativa. E vou dizer, tenho o maior orgulho quando um amazonense vai lá fora e diz, olha aqui, olha o que a gente está fazendo lá e que pode beneficiar a humanidade como um todo. Muito obrigado, Flávio. Eu parabéns. Que agradeço. Você é um nerd mesmo, você é maravilhoso. E se quiser conversar com ele, está lá no CBA, Centro de Biotecnologia do Amazonas, um centro de excelência que é uma fonte de orgulho para todos os amazonenses. Tá? Flávio,
Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Fala para Orlando que ele não escapa. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Ela não parou de rir. Ela não parou de rir. Gente, por hoje é só. Mas amanhã a gente volta e olha só, amanhã a gente vai. Vamos mudar o assunto assim, né, de A para Z. A Giza Benchimol veio falar com a gente e ela vai responder uma pergunta fantástica. A primeira impressão é realmente aquela que fica? Isso mudou? Lógico, eu falei muito, mas a maravilhosa Giza Benchimol vai estar aqui com a gente amanhã, tá? Até amanhã.